pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Camila Barbosa e a partir de agora nós teremos aula de História para os estudantes dos quartos e dos quintos anos. O tema da nossa aula, Formação dos Primeiros Povos, Contagem do Tempo na História. Vamos iniciar? O tempo na história, pessoal. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês que sempre deixassem separado, tá, ao lado de vocês, o caderno. Vocês receberam no kit pedagógico o caderno, o lápis e a borracha, porque aulas de história são muito conceituais. Então, vocês vão anotando os pontos principais da nossa aula, bem como alguma dúvida que possa surgir. Quando do nosso retorno presencial, vocês irão tirar essas dúvidas com os professores de vocês. Combinado? Vamos lá! A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, pessoal. Então, antigamente, a contagem do tempo era feita através das fases da lua ou das estações do ano. Então, os povos, as civilizações, utilizavam os ciclos da natureza para fazer essa contagem do tempo. Tá? Primeiro, vocês precisam diferenciar tempo cronológico de tempo histórico. Tempo cronológico está relacionado às atividades humanas, como nascimento, crescimento, ir à escola, ao trabalho, etc. Já o tempo histórico são acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade, como uma guerra, a descoberta da cura de uma doença, etc. Em nossos estudos de história, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, preste atenção nesse slide, porque é muito importante que vocês saibam essas nomenclaturas, tá certo? AC significa antes de Cristo e DC significa depois de Cristo. Tá certo? Aí estamos vendo a imagem de um calendário cristão, tá? Como eu falei antes, tem como a divisão o ano do nascimento de Jesus Cristo. Então, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Jesus, a gente sempre tem que colocar a sigla AC, tá bom? E depois do nascimento de Jesus Cristo, fica opcional. Não temos a obrigatoriedade de colocarmos DC, tá? Você coloca, mas não como obrigação, tá bom? Eu separei aqui um trechinho de uma notícia da revista Época, para que vocês possam entender onde vocês vão ler essas siglas, tá? Arqueólogos descobrem novos pergaminhos do Mar Morto pela primeira vez em 60 anos. Então, vamos ler um trechinho. A suspeita é de que esses fragmentos datem do século III antes de Cristo ao século I depois de Cristo e abarquem as primeiras cópias conhecidas da Bíblia hebraica, tá certo? Datas históricas. Século corresponde à unidade de tempo equivalente a 100 anos, tá bom? Então, a representação dos séculos é feita através dos algarismos romanos, também conhecidos como números romanos, tá certo? E eu chamo a atenção de vocês para a necessidade de estar em constante conhecimento com todas as outras disciplinas, principalmente a matemática, para que vocês possam entender e assimilar os conteúdos de todas as aulas. Então, é muito importante, viu, pessoal, que vocês assistam todas as aulas da nossa TV Escola, porque tudo está interligado, tá certo? Então, vamos lá. Do ano 1 ao ano 100, denomina-se século I ou século I. Do ano 101 ao ano 200, denomina-se século II ou século II e assim por diante. Nas próximas aulas, eu vou ensinar a vocês como fazer a contagem dos séculos, tá bom?
Linha do tempo é uma maneira de organizar os acontecimentos históricos. Tem a função de marcar fatos no decorrer do tempo, tá? Preste atenção aí nessa imagem de uma linha do tempo da história da humanidade, tá certo? Então, a humanidade ela foi dividida em 5 grandes períodos, que são chamados os períodos históricos. Vamos ver mais adiante. Tá certo? A pré-história. Na pré-história, surgem os primeiros humanos no planeta, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, e foi também onde houve o surgimento da escrita. Já na Idade Antiga ou Antiguidade, data de 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. As civilizações começam a ser formadas, dentre elas os egípcios, mesopotâmios, sumérios, gregos e romanos. Idade Média, ela durou um período de quase 1.000 anos e foi quando teve uma forte influência dos valores cristãos. A Idade Moderna, do século XV até o século XVIII, e foi um momento onde diversos países europeus iniciaram navegações para dominar regiões da América e África, principalmente aqui no Brasil, com a invasão dos portugueses, tá certo? Idade contemporânea é a idade, o momento que estamos vivendo. Ela data de 1789 até os dias atuais. Foi marcada por 2 grandes guerras mundiais. No século XX, vivenciou a revolução das tecnologias, principalmente com a revolução industrial. Tá? Países, ideias e pessoas estão cada vez mais interligados. Chegou a nossa hora do desafio. Pedi para vocês separarem o caderno e o lápis, não foi isso? Então vamos lá. Vocês vão fazer uma linha do tempo no caderno de vocês e vão escrever em ordem de tempo os principais acontecimentos em cada ano, como, por exemplo, o seu nascimento, a data que você entrou na escola pela primeira vez, se você já se mudou para outro lugar, tá certo? Ou seja, os acontecimentos mais importantes de sua vida, tá certo? Se vocês quiserem fazer uma ilustração, uma pintura ou um desenho, vocês também podem ficar à vontade, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante e a gente se encontra na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.